Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida. Marcos, capítulo de número 1. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Você vê que até Jesus, até o Senhor Jesus se batizou nas águas. Quando o Senhor Jesus completou 30 anos, ele foi até João, pediu João para batizar ele nas águas, para cumprir as escrituras. João, mas espera aí, Senhor, sou eu que careço ser batizado pelo Senhor. Jesus falou, não, João, para que se cumpra as escrituras, faça o que tem que ser feito. E João batizou Jesus, e quando ele batiza Jesus, Jesus sai das águas, e veja, desceu uma pomba do Espírito Santo sobre ele, e pousar sobre ele. Naquele momento o Senhor Jesus, ele foi levado para o deserto. Ele passou 40 dias, 40 noites no deserto, no meio das feras, no meio dos inimigos, mas Jesus venceu essa batalha ao nosso favor. E às vezes, meu irmão, minha irmã, se nós parar um pouquinho, o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por mim, talvez você não dê importância. Para você não se importa nada o que Jesus sofreu. Talvez para você não se importa nada o que Jesus fez para salvar minha vida, tua vida. E hoje estou aqui diante da presença de Deus a dizer que Jesus, ele foi para o deserto, foi tentado, foi humilhado, para mostrar para mim e para você, no meio desse deserto que você está, meu irmão, Deus está contigo. É que às vezes o ser humano, no meio do deserto, ele chega a pensar que está sozinho. Mas Deus manda dizer para você que você não está sozinho, não. Aquele Jesus que ressuscitou o terceiro dia, ele está contigo. Jesus ressuscitou o terceiro dia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, para que hoje nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. E disse no versículo 4, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judeia, todos os habitantes de Jerusalém, ia ter com ele. Todos eram batizados por ele no rio Jordão. Confessavam os seus pecados. E João andava vestido de pelo de camelo, com um cinto de couro em redor do seu lombo, e comia gafanhoto e mel silvestre.
e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia da sandália. Eu em verdade tenho vos batizado com água, porém vós batizará com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo. E nessa manhã, Senhor Jesus, eu lhe peço esse batismo, tanto para mim como para essa pessoa que está do outro lado, precisando do encontro com o Senhor. Meu amado irmão, meu amada irmã, já vai deixando aí o seu nome escrito, o seu like. É muito importante você deixar o seu like. A gente vai conseguir alcançar mais pessoas que estão sofrendo. E ainda hoje, se você crê, Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai entrar na tua vida, e Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. E a partir do momento que Jesus batizar você com o Espírito Santo, a tua vida será uma bênção. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do que não sou digno de abaixar-me, desatar as correias da sandália. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Por isso que você precisa entender uma coisa. A nossa salvação não requer sacrifício, não requer dinheiro. A nossa salvação é de graça, mas tem que haver um esforço da nossa parte. O esforço de nós crer na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você já é salvo. Então, Jesus, Ele batiza com fogo do Espírito Santo. Mas para Jesus me batizar com fogo do Espírito Santo, eu preciso buscar Ele, eu preciso entregar minha vida para Ele de verdade, eu preciso reconhecer que eu preciso nascer de novo. Quando eu nasço de novo, meu irmão, minha irmã, eu não tenho inveja de ninguém, eu não tenho ambição das coisas materiais, eu não tenho prazer nas coisas mundanas mais. As festas mundanas eu tirei da minha vida, os prazeres mundanos eu estou tirando da minha vida, para que Ele venha me encontrar hoje e eu possa ser batizado com o Espírito Santo com fogo. E a partir do momento que Ele me batizar com o Espírito Santo com fogo, eu vou estar selado. E você estando selado, o mal não pode mais tocar em você. O mal não pode entrar mais na tua vida, não pode. Está escrito aqui, ó. Eu, em verdade, tenho batizado com água, mas Ele, porém, batizará com vós com o Espírito Santo. Versículo 9. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito que
como pomba descia sobre ele, e ouvia-se uma voz do céu, dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Você vê que Jesus era o Filho de Deus, em quem Deus amava muito, tinha muito prazer em Jesus. Mas mesmo assim, o nosso Deus falou: meu filho, vai até a terra. Eu convoquei muitas pessoas, muitos profetas, não teve coragem de verter o sangue na cruz por amor da humanidade. Mas Deus falou: meu filho, a única pessoa que tem para ir lá é você. E tenho certeza que você vai ali e você vai resolver todo o problema. Você vai quebrar essa barreira que Adão deixou. O pecado que Adão deixou gerava morte. E se nós pecasse, como muitos pecam hoje, e às vezes não morrem fisicamente, muitos pecam, não morrem fisicamente, porque Jesus quebrou essa barreira. Jesus quebrou essa barreira. Jesus quebrou. E a partir do momento que Jesus quebrou essa barreira, nós passou a ter o direito da salvação, o direito da vida eterna, a qual muitos não tinham. E diz a palavra de Deus: e aconteceu naquele dia que Jesus, indo de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos, o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu uma voz dizendo, uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o descer, para o deserto. E logo o Espírito impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, ou seja, 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o servia. Louvado seja o nome do nosso Deus. 40 dias no deserto. Ali esteve 40 dias no deserto, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Que coisa forte! A vocação do primeiro apóstolo. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, Jesus está dizendo para mim e para você hoje, meu irmão, está do outro lado, aleluia, precisando de uma resposta. Talvez você está tão preocupado com as coisas mundanas, com os prazeres mundanos, tem se esquecido da salvação. E Jesus, ele disse aqui, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O que Jesus disse que o reino estava próximo?
Ele é o reino do céu. Ele estava naquele momento, ele está hoje. Ou seja, ele está agora. A partir do momento que eu estou falando, você está abrindo o entendimento. O reino de Deus está aí próximo a você. Onde está o reino de Deus, pastor? Onde está? O reino de Deus está quando você entrega a sua vida para Deus. Onde você aceita Ele, mesmo sem você estar vendo, você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu aceito o Senhor como o único Salvador da minha vida. Eu vou servir o Senhor a partir de hoje. Você está crendo que o reino está perto de você. Você não está vendo, que você só pode ver se você for espiritual. Eu estou vendo ele aqui. Jesus está aqui do meu lado. O anjo está aqui do meu lado. E nós só podemos ver ele se nós estiver em santidade. Se nós estiver em comunhão com Deus em santidade, o Espírito Santo nos mostra que o reino de Deus está próximo. Ele está aqui, ó. A palavra de Deus é a boca dele. A palavra de Deus é a boca de Deus. Jesus pregava a verdade e eu vou também pregar a verdade. E a verdade está dentro da palavra. A doutrina está dentro da palavra. Eu não tenho que inventar nada. Vou inventar para segurar fulano, para segurar Betânia. Não. E de pregar o evangelho a toda criatura. Se ela crer, for batizado, será salva. Porém, se não crer, estarás condenado. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois era pescador. E Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que seja pescador de homem. O poder está na mão de Deus. Você quer ser abençoado? Você quer ser uma bênção diante do Senhor? Basta uma coisa: você reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Ele veio em carne. Sendo Deus, Ele se fez homem. Não teve a usurpação de ser como Deus. Se fez carne e habitou no meio de nós das férias. Ele, sendo santo, habitou no meio de mim e de você, para que hoje você reconhecesse que Ele é o reino do céu. Ele não veio com aparência. Tem pessoas que querem pregar bonito, falar bonito. Deus é a palavra. Ele é o reino do céu. Se você crê nele, dizer: olha, Ele é meu Senhor, Ele vai mudar minha vida, Ele vai curar minhas enfermidades, Ele vai salvar minha alma, porque eu vou buscar enquanto há tempo. Eu vou buscar enquanto há tempo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo de número 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão André e seu irmão, que lançavam as redes
sobre o mar, ao mar, pois era pescador. E Jesus disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescador de homem, ou seja, pescador de alma. É a pescaria mais forte que Jesus fazia, pescando alma, ganhando alma para o reino de Deus. Por isso Deus não te chamou para você destruir as almas, não. Deus não me chamou para me destruir as almas, não. Deus me chamou para pregar o evangelho, e eu vou pregar o evangelho, queira Satanás ou não. Satanás tem lutado muito para me desistir, para me parar, para encobrir. Mas a Bíblia fala: ninguém consegue apagar o brilho de alguém que tem o brilho do Senhor e que anda na verdade. E você andar na verdade, você pode ter certeza, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai transformar a tua vida de uma forma tão gloriosa. Tu verás Deus agir na sua vida gloriosa. Versículo 18: e deixando logo as suas redes, e o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco. Estava no barco consertando as redes. E logo chamou. Eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, os empregados foram após ele. E a cura do endemoniado de Cafarnaum. E entraram em Cafarnaum logo no sábado. Indo ele à sinagoga, ali ensinava e maravilhava-se da sua doutrina, porque o ensinava como tendo autoridade e não como escriba. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-lo-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitado, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Oh, meu Deus, dá-me essas autoridades. Autoridade, sabe por quê? Quando você não anda no pecado, quando você não anda distante de Deus, quando você anda com sinceridade,
Quando você busca Deus com sinceridade, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. E é isso que nós precisamos ter: sinceridade na obra de Deus. O Satanás, ele apaga, sabia? Você deixa entrar. Muitas vezes aconteceu comigo. Deixar entrar na minha mente pensamento que não agrada a Deus. Você deixa entrar um pensamento na tua vida que não agrada a Deus, Satanás, ele vai corroendo por dentro, que nem um morototó de coco. Você já viu coco? O coco bem bonito, mas você vê ele bonito assim, mas dentro tem um morototó. Ele vai comendo aquela carne por dentro. Quando você vê a aparência daquela pessoa, mas por dentro ela está podre. E Satanás é dessa maneira. Ele começa no coração da pessoa, colocando desejo, colocando mágoa, colocando ódio, colocando rancor. E a pessoa começa a ir preenchendo daquelas coisas ruins. Chega um momento que ela quer explodir. E vem a situação difícil, em primeiro lugar ela já explode, começa a falar palavrão, começa a ficar falando coisas erradas, andando no caminho errado, pensamentos errados. Satanás vai contaminando o corpo, porque Jesus falou: se teus olhos é bom, todo o teu corpo é luz. Se meus olhos é bom, os olhos bons não pode desejar mal a ninguém. Os olhos bons não pode ter mágoa de ninguém. Os olhos bons não pode falar mal de ninguém. Você tem os olhos bons, você não pode desejar mal para ninguém. Quem tem os olhos bons sabe a hora de falar, a hora de agir. Quem tem uns olhos bons, todo o seu corpo será luz. Para o meu corpo ser luz, eu tenho que pedir: Deus, cura meus olhos, lava meus olhos com teu sangue, lava minha mente com teu sangue, lava meus pensamentos com teu sangue, lava meu coração com teu sangue, lava minha boca com teu sangue. Porque Satanás, ele entra porque você olhou, você acusou. Aí quando você acusa, aí vem aquele pensamento, primeiramente vem a mente. Você olha e aí vem aquele pensamento na sua mente. E quando você deixa capitular aquele pensamento, ele vai para o coração. Já viu aquela pessoa que vê uma coisa boa, ela não consegue decorar? Quando ela vê uma coisa ruim, uma coisa do pecado, viu a pessoa falando mal da pessoa, viu a pessoa traindo a pessoa, e a pessoa fica aqui no coração. Volta e meia ela está lembrando daqui no coração. Ela viu algo errado, e ela deixou entrar no coração dela aquele pensamento errado, aquela coisa errada. E ela começa a sentir naquele coração, e aquele coração vai pulsando. A todo momento ela está lembrando daquilo ali. Porque quando é uma coisa de Deus, é difícil para entrar no coração. As coisas de Deus é difícil. A gente prega a palavra. A pessoa ouve, mas não dá crédito. Você fala das coisas de Deus. Quando no outro dia você pergunta: o que foi pregado hoje na igreja? Não lembro. Você não lembra o que foi pregado na igreja? Não lembro. Mas ela vê alguém fazendo a coisa errada, ela bate os olhos. Os olhos é a candeia do corpo. Porque se você olhar para Deus dessa maneira, você viu Deus falar, está escrito aqui, a vocação do primeiro apóstolo. Está escrito aqui: o tempo do Senhor está próximo. Meu Deus, Deus está falando comigo hoje.
Deus está falando comigo hoje que o tempo está próximo. E ela preocupa. Quando ela preocupa, diz que ela está agindo errado e o tempo está próximo. Aquela palavra entrou nos olhos dela, foi para o coração dela. Aquela semente, volta e meia, ela lembra, meu Deus, eu não posso pecar. Eu não posso pecar por quê? Porque Jesus está voltando. Irmãos, quantas são as pessoas? Elas vão perder a salvação. Quantas são as pessoas vão perder a salvação? Porque elas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Principalmente se Jesus voltar na época do Natal, meu irmão. Você sabia que muitas pessoas, o anjo chega na casa dela, o anjo chega na casa dela e ela não dá a mínima, ela fecha a porta para o anjo não entrar. Você tem que tomar muito cuidado. O anjo é como nós. Ele aparece em forma de um homem. Tenho certeza que muitas vezes ele já veio até a mim na minha igreja e eu não dei ouvido. Quando muitas vezes ele manda uma pessoa falar com você, você está no caminho errado, aí você não consegue enxergar que é o anjo. Você acha que é uma pessoa normal. E muitas vezes o anjo vem. O anjo vem para nos orientar. O anjo vem para falar conosco. Várias vezes eu tenho visto. Na minha igreja chega pessoas do nada. Pessoas do nada. E dá a impressão que aquele ali é o anjo. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria. O anjo pode voltar. O anjo pode voltar na nossa casa e nós não perceber. E são muitas pessoas que fecham a porta. Mas eu quero orar pela tua vida agora. Para Deus te dar vida e dar sabedoria. O Espírito Santo nos ajudar. Meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença. Eu sei que nós somos pecadores, Pai. Nós não temos sabedoria. Mas te pedimos neste momento a tua graça, Pai. Te pedimos neste momento, meu Pai, que nos mostra o caminho, meu Pai, e nos ajuda a seguir. Assim, meu Deus, como o Senhor foi na vida e todas aquelas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, não deixa que nós perecemos. Não deixa que esse irmão, que essa irmã venha sair da tua presença. Quantas são as pessoas, meu Pai, que estão sendo enganadas por Satanás, dando lugar a Satanás. A gente já não se vê mais pregar nas igrejas salvação. A gente já não se vê mais pessoas ouvir a salvação. Muitos não querem mais saber da salvação. Ela quer saber da igreja cheia. Ela quer saber de milagre, mas tem deixado.
E às vezes nós precisamos de ter sabedoria. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarei. Se nós entregar a vida para Deus, se nós entregar nossa vida para Deus, de fato, de verdade, com certeza, Deus vai nos honrar, Deus vai nos abençoar. Se nós entregar a vida de verdade para Deus, sinceramente, Deus vai nos honrar. Oh, aleluia, glória a Deus. Continuando a pregação da palavra de Deus. No versículo 21, Marcos capítulo 1, versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhava-se da sua doutrina, porque o ensinamento, como tendo autoridade, oh glória a Deus, o ensinamento tem que ter autoridade, oh meu Deus, que coisa forte, tendo autoridade, e não como escriba, estava na sinagoga, dizendo, um homem com espírito imundo, o espírito imundo, e qual exclamou dizendo, a que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir-nos? Bem sei que és santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitado, clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e ele lhe obedece, e logo correu a sua fama por todo a província. Pai, me usa, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome.